O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, general Augusto Heleno, presta depoimento à CPI sobre os atos do dia 8 de janeiro, conduzida na Câmara Distrital do Distrito Federal. Em um primeiro momento, ao responder a questões feitas pelo presidente da CPI, o general Augusto Heleno esclareceu sobre narrativas divulgadas pela velha imprensa e respondeu, em especial, a declarações do interventor Ricardo Capelli, que tentou colocar a culpa das omissões do GSI na gestão anterior. General Heleno comentou a fala em que havia dito que durante o governo Bolsonaro precisaria de calmantes para não aconselhar o então presidente Bolsonaro a reagir ao Supremo Tribunal Federal. O general apontou que a fala foi jocosa e que sempre defendeu as instituições. Ele disse: mesmo com a corda sendo esticada, Bolsonaro manteve a atitude mais calma possível. O general acrescentou: o presidente passou o mandato todo sendo massacrado e ele conseguiu manter a tranquilidade e a calma. Questionado sobre as declarações de Capelli, que comparou a condução do GSI a dirigir um carro, general Heleno disse: lamento que o Dr. Capelli conheça tão pouco do GSI. Ele não conhece nada do GSI e a acusação que ele faz é totalmente infundada. O general lembrou que, quando recebeu o GSI, fez poucas mudanças e, mesmo assim, o ministério funcionou. E disse: então, eu lamento que o Dr. Capelli seja tão mal informado sobre o GSI. Sobre a acusação de que poderia ter qualquer relação com a divulgação de imagens do interior do Palácio do Planalto, em que o general G. Dias aparecia interagindo com os invasores, Heleno lembrou que saiu do cargo e disse: essa afirmação do Dr. Capelli é infundada. Tenho certeza de que ele não sabe nada de GSI, ele não tem ideia do que é GSI. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. General, nosso modo de trabalho aqui, eu inicio fazendo os questionamentos, depois o deputado Hermeto, e aí, pela ordem de chegada, o terceiro a fazer pergunta será o deputado Fábio Félix e assim por diante. General, eu passo aos questionamentos. O senhor era um dos ministros mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como um dos generais mais influentes no meio militar.
qual foi a sua postura a partir do resultado final das eleições de 2022? Reconheceu o resultado das urnas ou não? Eu fui o tempo todo extremamente leal ao presidente da República na época. E ele admitiu o resultado das eleições e eu, logicamente, o segui. E acho realmente que não havia outra solução. Tínhamos que acatar o resultado das eleições. Muito obrigado. General, após as eleições de 2022, pessoas que estavam no acampamento em frente ao quartel-general foram presas em decorrência dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, por invasão e depredação de prédios públicos, como é o caso do influenciador Romário Garcia Rodrigues. O senhor recebeu essa pessoa em seu gabinete? Conhece essa pessoa? O senhor recebeu outras pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general? Se sim, do que trataram durante a reunião? Olha, eu recebia muita gente que ia ao palácio para conhecer, para tirar foto. Então, confesso que a grande maioria das pessoas que eu recebia, eu não conhecia. Conhecia rapidamente, era apresentado e dali eles partiam para outros lugares do palácio e dificilmente eu tinha qualquer conversa mais prolongada com esse pessoal. Como é o nome desse rapaz? Romário, né? O rapaz é o senhor Romário Garcia Rodrigues. Não conheço mesmo. O Romário que eu conheço é outro. O Romário que o senhor conhece é o jogador de futebol. Isso. Atual senador. Isso. Eu vou pedir para passar uma planilha ali que tem o nome desse cidadão, porque o senhor recebeu ele. É Romário Garcia Rodrigues, que se diz influenciador digital e é um dos acampados ali do QG. Tá ali a planilha, general, com o nome dele e a data que o senhor recebeu ele. O senhor recebeu ele no dia 18 de novembro de 2022, às 11h02 e 53 segundos. Eu acredito que ele tenha saído às 11h05 e 53 segundos. Não me lembro. O senhor não lembra dele, não? Não, não lembro, não. Pois é, mas ele esteve lá com o senhor. General Augusto Heleno, a mídia em geral divulgou nos últimos dias conversas encontradas pela Polícia Federal em aparelhos celulares de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos quadros das Forças Armadas, nas quais eles tramavam um golpe. Em um dos trechos da conversa, os interlocutores Ailton Barros, ex-militar, e o tenente-coronel Cid, ambos presos, falam em pressionar o comandante do Exército, na época, general Freire Gomes, a liderar um movimento golpista. Indago: o senhor tem conhecimento desse movimento? O senhor foi um dos articuladores desse movimento, general? De maneira nenhuma. Se eu tivesse sido articulador, eu diria que. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Então, as ações que foram realizadas, por exemplo, no dia 12 de dezembro, foram ações completamente descoordenadas, quer dizer, aquilo não poderia nunca ter sido considerado uma ameaça de golpe. Então, eu acho que era bom refletirem sobre o emprego dessa palavra golpe e verificar se isso não está sendo exagerado, mas tudo bem.
O senhor acha que se tivesse tido lideranças à altura, o golpe teria prosperado? Não, eu não acho que teria prosperado. Eu acho que ele teria condições de acontecer se tivesse sido planejado, se tivesse tido... Isso é no mundo inteiro. Nós verificamos no mundo inteiro, vez por outra, acontece essa história de golpe, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. Mas é um processo que não é assim, sair para a rua e vamos dar um golpe. Não é assim, ainda mais num país como o Brasil, com a extensão territorial, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é brincadeira, nem 220 milhões de habitantes é brincadeira para se conduzir uma ação dessa magnitude. Então, eu acho que a gente precisa moderar um pouco a utilização desse termo. General, é público e notório que grande parte de militares de altas patentes eram partidários do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de alguma reunião dos comandantes das 3 Forças Armadas para apoiar o plano de poder do ex-presidente, com o fechamento do STF, prisão do ministro Alexandre de Moraes, fechamento do Congresso Nacional e deposição do presidente eleito da mesma forma que ocorreu em 64? O senhor tem conhecimento disso? Não, jamais participei de reunião desse tipo. O presidente também não participou. Ele estabeleceu uma diretriz e seguiu rigorosamente o que ele tinha estabelecido, que era jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Então, essas outras narrativas são fantasiosas, elas não aconteceram em momento nenhum e podem esquecer, isso não aconteceu. General Augusto Heleno, como disse acima, o senhor era um dos ministros mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ter grande influência no Exército Brasileiro. O ex-ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, também fazia parte do núcleo duro do governo Bolsonaro. Comandava um ministério estratégico, como o do senhor, tendo sobre sua batuta a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a simpatia de grande parte das polícias estaduais. Em busca e apreensão na casa do ex-ministro Anderson Torres, a Polícia Federal encontrou uma minuta, que é uma proposta de decreto antes da publicação para que o então presidente Jair Bolsonaro instaurasse um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O objetivo da ação era reverter o resultado do segundo turno da eleição presidencial, em que o presidente Lula foi o vencedor. O senhor esteve em alguma reunião com o ex-presidente, com autoridades militares e com o ex-ministro Anderson Torres para tais fins? O senhor sabe quem redigiu aquele esdrúxulo documento? O senhor teve contato com a tal minuta? Não sei, não tenho a menor ideia de quem tenha redigido esse documento, jamais vi esse documento, jamais participei de reuniões com o presidente e não acredito que ele tenha participado, que tratasse desse assunto. Também esse documento é um documento apócrifo, pelo que eu sei, pelo que li na imprensa, é um documento apócrifo que fazia algumas conjecturas que nunca foram consideradas, porque era um documento sem credibilidade, sem uma construção que pudesse ser respeitada e colocada em execução. Então, eu acho que esse documento, tanto é que ficou exposto na casa, pelo que li também na reportagem, ficou exposto na casa do ministro Anderson Torres, que era um homem extremamente leal ao presidente e preparado. Eu gosto muito dele, e foi uma página ruim da vida dele esse acontecimento desse tal documento. Mas nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido nada sobre esse documento. Mas foi encontrado na casa dele. Sim, é lógico que ele pode ter recebido isso de alguém, mas tanto não levou a sério que deixou o documento lá na casa dele, viajou, o documento ficou lá. Ele nunca podia esperar que fosse ter uma busca e apreensão na casa dele. O documento era tão secreto que estava lá exposto. Então não era um documento que merecesse todo esse cuidado. General, o senhor conhece o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes? Conheço, tive vários contatos com o ministro. Eu tenho vários contatos com ele? Não na presidência, eu já tinha contato
com ele antes, né? Porque na época dos Jogos Mundiais Militares, ele esteve, inclusive, eu na época trabalhava no Comitê Olímpico Brasileiro e tive contato com o ministro Nardes, tenho um bom relacionamento com ele. General, tendo em vista que o senhor conhece ele, eu vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Em áudio divulgado em um grupo de WhatsApp de representantes do agronegócio em novembro de 2022, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, afirma que está acontecendo um momento muito forte nas casernas, no Brasil, alegando ter informações, mas sem poder entrar em detalhes, ele garante que é questão de horas, dia, no máximo uma semana, 2 talvez, menos do que isso, para um desenlace bastante forte da nação, de consequências imprevisíveis. Em outro trecho do áudio, o ministro diz que esteve com o time de Bolsonaro na última semana, sem especificar, no entanto, se o atual mandatário esteve presente na reunião. Segundo ele, Bolsonaro, PL, que se recuperava de uma ferida na perna, em breve estaria recuperado e pronto para enfrentar o que vai acontecer no país. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Augusto Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Augusto Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor faz parte desse time? Mas antes da sua resposta eu vou pedir para passar o áudio do ministro Augusto Nardes aqui no nosso telão, por favor. Como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com um ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Eu vou repetir a pergunta para o senhor. O senhor conheceu ou esteve reunido com o ministro Nardes para tratar desse assunto? O senhor tem conhecimento se o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o ministro Nardes? Qual seria esse time do Bolsonaro? O senhor fazia parte desse time? O senhor, general, faz parte desse time alegado aqui pelo Augusto Nardes? Não, eu realmente, o que o ministro conta aí, e nada do que ele fala aconteceu, então já é uma história meio fantasiosa. Eu nunca conversei com o ministro Nardes sobre esses assuntos. E não me lembro, posso não ter presenciado. Eu tinha um acesso permanente ao gabinete do presidente, conversava com ele, sempre fui extremamente leal, continuo a ser, né? E acho que é dever de um ministro de Estado ser um ser político. Mas eu era um ser político. Agora, os que me cercavam, não. Essa história de time do Bolsonaro, todos os presidentes da República, eu trabalhei diretamente com 3, tem uma equipe que é mais próxima dele, em que ele confia, em que ele pode tratar de determinados assuntos que são mais reservados. Mas essa história de time não é time, é uma equipe que trabalha pelo sucesso do país, pelo sucesso do governo,
E o presidente Bolsonaro também tinha esse time. Eu tinha muito orgulho, se chamarem isso de time, eu tenho muito orgulho de ter sido diretamente ligado a ele, ter sido muito fiel a ele como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é uma instituição muito importante, e acho que essas outras fantasias aí não colam, porque não tem consistência, são histórias sem consistência. Tudo que ele falou aí não aconteceu nada, nada disso, daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, daqui a uma semana, nada disso aconteceu. Então, é uma história pouco... Pelo que o senhor está falando, esse ministro é um fanfarrão, né? Não chego a esse ponto, mas não sou eu que estou dizendo. As afirmativas que ele fez, nenhuma aconteceu. Então, a única coisa que ele falou aí que tem fundamento foi a erisipela que o presidente teve na perna. Fora disso, é tudo fantasia. Pode não ter sido uma fantasia no pensamento dele, mas não aconteceu nada de palpável nisso aí. E aí sou eu que estou dizendo, pelo que o senhor está falando, é um fanfarrão. Não chego a esse ponto. General, o senhor entende que a culpa dos manifestantes não se desmobilizarem seria o fato do ex-presidente da República e os generais, como o senhor e Braga Neto, não terem declarado ao público que aceitavam o resultado das eleições? Pergunto, por que o senhor não foi a público defender a democracia e dizer àqueles manifestantes que pediu intervenção militar que o Exército Brasileiro defende e sempre defenderá a democracia, as instituições e o Estado Democrático de Direito? Bom, esse papel do Exército, isso na história do Brasil, isso está muito nítido. E quem conhece a história do Brasil sabe que o Exército sempre se pautou pela legalidade, pela democracia e por esses princípios democráticos. Eu acho que isso aí não tinha razão para ser dito. Outra coisa, eu como ministro, eu não podia passar por cima do presidente e declarar uma coisa que era competência dele e cabe a ele decidir quando é que vai falar isso. Ele falou, inclusive, na saída de uma entrevista aí, no debate, né? Foi depois de um debate, ele falou para uma jornalista que quem ganhasse a eleição estava liquidado o problema, que era... Ele usou até um termo, né? Ele disse que quem tiver mais votos leva. Textualmente ele disse isso. Então, isso já tinha sido dito, né? Não adiantava ficar cozinhando isso. Ele já tinha dito, quem tiver mais voto leva. E foi exatamente o que aconteceu. General Heleno, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi veiculado pela grande imprensa um áudio do senhor, informando que precisava tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o ex-presidente Bolsonaro a tomar uma atitude mais drástica contra o STF. O senhor poderia explicar melhor isso? E qual seria essa atitude mais drástica? Sem essas doses extra de calmante, o senhor levaria o ex-presidente a tomar uma atitude impensada e drástica? Eu vou passar o áudio e em seguida o senhor responde. Por favor, o áudio. Estamos enfrentando uma divergência, eu vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica
em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que saiu. General, eu vou repetir. Que atitude drástica seria essa que seria tomada contra o STF se o senhor não tomasse essa dose de calmante para acalmar o presidente? Bom, a frase foi retirada de um contexto de uma palestra de 40, 50 minutos. Ela foi retirada do contexto e foi apresentada. Eu falei muito, de maneira jocosa, porque primeiro que Lexotan não se toma na veia, né? Então já começa daí. Então foi uma brincadeira que foi feita, e a atitude mais séria que o presidente poderia tomar é fazer um rompimento declarado com o STF, por exemplo. Isso poderia acontecer? Poderia. Então houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar a uma parte da população, poderia desagradar o próprio presidente. Então, mas eu falei num contexto muito mais ameno, e lógico que essas atitudes drásticas eram da iniciativa dele, e ele fez questão de, mesmo com a corda sendo esticada, ele manteve a tranquilidade, ele conduziu as coisas da melhor maneira possível. Então, mas o senhor foi um conselheiro para que essa atitude drástica, esse rompimento não acontecesse? Não, eu sempre procurava atuar como um poder moderador, porque eu era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, me cabia trabalhar em prol da segurança institucional. Mas o presidente nunca precisou que eu dissesse para ele: ó, estou tomando Lexotan, para o senhor não fazer nada. Não, ele passou o mandato todo sendo massacrado, né? Realmente isso é notório, e ele conseguiu manter a tranquilidade, a calma, dentro do... Mas o senhor aconselhava para que tivesse essa calma e não tivesse rompimento com o STF? Não, era uma atitude mais do que normal para a minha posição, para a minha idade, para a minha experiência. Era aconselhar que não se partisse para nenhuma atitude que viesse causar maiores não, eu estou falando isso, general, até para fazer aqui um reconhecimento público ao senhor. O general do Exército Brasileiro, se o senhor aconselhou para que não tivesse esse rompimento institucional, para que não tentasse fechar o Supremo Tribunal Federal, o senhor está de parabéns, e eu quero reconhecer aqui. Muito obrigado. Eu não fazia sem essa intenção de ser parabenizado, mas agradeço pelos parabéns. General, o ministro Ricardo Capelli, ao assumir interinamente o GSI, informou que o senhor tem muito a explicar, que pilotou um carro por 4 anos e estragou o mesmo, avariando e contaminando para o general contaminado para o general G. Dias. Na mesma toada, ele levanta a questão de quem seria a culpa pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Do motorista que conduziu um veículo por 4 anos, ou de alguém que estava com o carro há apenas 6 dias. O que o senhor teria a explicar sobre isso, general? Eu lamento que o doutor Capelli conheça tão pouco do GSI, né? Ele realmente não conhece nada do GSI, e a acusação que ele faz é totalmente infundada, né? O GSI, quando eu assumi, vinha do general Sérgio Etchegóin, e vinha de uma época que ele foi praticamente extinto como ministério, e a atribuição dele praticamente era fazer a segurança do presidente nas viagens, segurança das residências do presidente, vice-presidente. Então, a missão do GSI tinha sido bastante condensada no final do governo da presidente Dilma Rousseff. E a verdade é que o doutor Capelli não conhece nada de GSI. Eu recebi o GSI do governo Temer, muito bem estruturado, muito bem trabalhado pelo general Etchegóin. Eu mexi muito pouco no GSI, mantive praticamente todo o pessoal, uma boa parte vindo do governo Dilma, e coloquei pouquíssimos
em meus amigos, entre aspas, que eu conhecia funcionalmente, a grande maioria do GSI é de militares. Eu jamais fiz qualquer comentário político no GSI. Quando eu fazia palestra no GSI, eu procurava fazer orientação em relação a atitudes em viagem. As viagens do presidente eram muito dinâmicas, às vezes 3 viagens por semana, que significava que nós teríamos que botar na rua 3 escalões avançados, todo esquema de viagem, 3 dias da semana não era fácil. E eu nunca conversei sobre política com os meus seguidores, agora mudou esse termo, né? Subordinados, agora é colaboradores, né? Eu não tinha com meus colaboradores nenhuma conversa política, de maneira nenhuma, porque eu sabia que ali era uma atitude funcional que não podia ser maculada por nenhum contorno político. Ela tinha que ser mantida exatamente dentro dos limites de atuação profissional. E isso foi feito o tempo todo. Eu mantive essa conduta o tempo todo. Jamais conversei sobre política com os meus subordinados, jamais fiz nenhuma pregação política, nunca nem aceitei qualquer tipo de conversa nesse sentido. Então, eu lamento que o Dr. Capelli seja tão mal informado em relação ao GSI, que é um ministério muito importante. Depois eu vou pedir para ler as missões do GSI, tenho certeza que muitos vão se assustar, inclusive muita gente da imprensa que cobria o GSI desconhecia as missões do GSI. Então eu vou ler aqui rapidamente depois as missões, para o pessoal ver que não havia tempo no GSI para outra coisa que não fosse trabalhar em prol do cumprimento das missões, e foram muito bem cumpridas. General, pelo que o senhor está falando do GSI, eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o senhor. Aquele tenente, ou era sargento, que foi pego com drogas dentro de uma aeronave da Força Aérea lá na Espanha, ele fazia parte do GSI? Não. E o que aconteceu ali foi um descontrole. Houve uma falha de fiscalização. Claro que se ele estava de posse dessa quantidade de droga, houve alguma falha no caminho, né? Mas ele não estava numa missão do GSI, ele estava numa aeronave que ia substituir uma tripulação que era do GSI, que estava chegando, que ia ser substituída, e ele estava lá para voltar, não estava lá para participar da missão do presidente. Ele ia voltar e não era membro do GSI. Ele não era do GSI? Não era do GSI. E ele foi foi devidamente punido pelo inquérito que foi feito em relação a isso. Mas não tinha uma fiscalização para verificar o que ia ser colocado dentro da aeronave? É o que eu estou dizendo, a fiscalização existia. Houve uma falha? Claro que houve, senão ele não poderia ter aparecido com essa cocaína na Espanha. Então, houve uma falha? Houve uma falha. Mas nós estávamos começando o governo, nós não tínhamos ainda uma noção perfeita de como era feita essa fiscalização. Isso foi aperfeiçoado, jamais aconteceu outro incidente desse tipo e o fato foi superado. General Augusto Heleno, o senhor realizou uma transição quando deixou a chefia do GSI. O senhor deixou o GSI no dia 31 de janeiro de 2023. As pessoas que ocupavam o cargo de confiança em sua gestão ainda ficaram mais dias no GSI? General, o major José Eduardo Natali, de Paula Pereira, foi nomeado em cargo no GSI. Durante a sua gestão, general, a mídia diz que o senhor aparelhou o GSI e que muitos de seus informantes continuaram no órgão após sua saída. Pergunto, o senhor havia concordado em depor nessa CPI em 19 de abril de 2023 e um dia antes o senhor desistiu de depor. E no dia 19 de abril de 2023 surgiram imagens
na CNN do ex-ministro Gonçalves Dias no Palácio do Planalto. O senhor teve alguma participação na divulgação daquelas imagens? Foi alguém que trabalhou com o senhor que repassou aquelas imagens à imprensa? O senhor sabia que aquelas imagens seriam divulgadas na manhã do dia 19 de abril de 2023 e por isso não decidiu comparecer a essa CPI? Não, eu percebi que a época que eu viria aqui foi exatamente na época que apareceram aquelas imagens de dentro do Palácio do Planalto. Eu desconhecia totalmente aquilo ali e não tenho a menor noção do que aconteceu. Eu estava em casa. A partir do dia 31 de dezembro de 2022, meia-noite, eu entreguei o GSI em perfeitas condições. Essa história da transição tem um argumento que é incontestável. O general Gonçalves Dias, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, me coloquei à disposição para conversar o que ele quisesse. O meu secretário executivo fez 4 palestras para ele, numa delas ele levou inclusive o ministro Aloysio Mercadante. Então foi passado tudo que ele quisesse saber sobre o GSI. Se colocou para ele que ele tiraria quem ele quisesse e colocaria quem ele quisesse a partir do momento em que ele participou da transição. Então essa história de dizer que a transição não foi bem feita não tem fundamento também. É narrativa, é coisa que não tem realmente qualquer apoio em fatos verídicos. Então essa afirmação do Dr. Capelli é infundada. Eu lamento que ele tenha pensado assim. Tenho certeza que ele não conhece nada de GSI. Ele não tem ideia do que é o trabalho do GSI. E agora, talvez, no governo, ele consiga aprender um pouco mais. Antes de passar para o deputado Hermeto, que é o relator, irá inquirir o senhor, eu vou dar a oportunidade para que o senhor explique as funções do GSI, que o senhor falou aqui, que gostaria de explicar. Vamos lá. Então, é lógico que a missão mais evidente do GSI, talvez a mais relevante pela importância nacional do problema, é a segurança pessoal do presidente, do vice-presidente, de seus respectivos familiares. Zela ainda pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do presidente e do vice-presidente da República. Assiste diretamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Analisa e acompanha questões com potencial de risco, prevenção de crises e gerencia-as em caso de grave e iminente ameaça à instabilidade institucional. Isso aí está escrito no próprio nome do GSI. Coordena as atividades de inteligência federal, segurança da informação e das comunicações. Essa atividade passou ao controle da Casa Civil recentemente, porque para lá foi transferida a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Coordena e supervisiona a segurança da informação, aí incluídas a segurança cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados e o tratamento de informações sigilosas. Agora vem a parte que muito pouca gente toma conhecimento. Coordena como órgão central as atividades do Sistema de Proteção do Programa Nuclear Brasileiro. Planeja e coordena todas as atividades do Sistema Espacial Brasileiro. Coordena os assentimentos prévios que são fornecidos para instalação de rádios, para exploração de minérios, na área, principalmente na área de fronteira. Acompanha as questões referentes a esse setor espacial brasileiro. Acompanha assuntos pertinentes e ações destinadas à sua prevenção e neutralização. E participa da troca de informações, inclusive com o exterior, para avaliar o risco de ameaça. Acompanha a situação das estruturas críticas. Esse é um problema muito sério. O Brasil tem uma enormidade de estruturas críticas que têm que ser acompanhadas para evitar
que acidentes aconteçam nessas estruturas críticas. Então, as missões do GSI são muito além daquelas que são do conhecimento de toda a população. O GSI é um ministério muito importante para o país. Então, eu acho que isso aí mostra que o GSI não teria tempo de se envolver em golpe. Eu nunca chamaria um funcionário subordinado meu e dissesse, ó, você vai participar de uma reunião e depois você me conta o que vai acontecer, o que eles estão planejando aí, que nós estamos querendo dar um golpe. Isso aí é completamente fora de qualquer tipo de elucubração, de qualquer tipo de fantasia que possam criar aí. É absolutamente fora de cogitação. E a outra coisa, eu deixei o general G. Dias trazer quem ele quisesse e providenciei a exoneração daqueles que eu tinha levado, exonerei todos, no dia 31 de dezembro não estavam mais lá. Agora, eu reconheço que 8 dias do GSI com todas essas missões, é muito difícil o camarada dizer, não, eu agora estou expert. Não, eu levei tempo para conhecer bem o GSI, poder participar de todas essas missões com conhecimento de causa. Isso é natural, essas mudanças de função acontecem isso.